Salve, queridos! Diferentemente de outras religiões, a católica tem como pilar a veracidade dos relatos bíblicos. Todas as religiões do mundo são sempre ascendentes, ou seja, é o homem procurando Deus. O cristianismo é a única descendente, ou seja, Deus que busca o homem, já que ele desceu e sujou seus pés na poeira desse mundo. Outra diferença é que o cristianismo é a única que tem em sua base um evento histórico. As demais não estão preocupadas com a veracidade dos fatos relatados. Então, por exemplo, o Islã não está preocupado que as histórias que estão no Alcorão sejam confirmadas ou não pela arqueologia. Assim também como o hinduísmo não está preocupado em comprovar pela arqueologia a história do livro dos Vedas, do Bhagavad Gita, do Mahabharata. Né? Isso não é importante para eles e não tem nada de errado com isso. Ou seja, se amanhã alguém provar que Buda não existiu, o budismo continua sem problemas. Se descobrirmos que Sócrates não existiu, a filosofia continuará também. Mas, se descobrirmos que Jesus não existiu e que ele foi menos do que ele afirmou quem era, o cristianismo todo cai por terra. Né? Os estudos dessas religiões têm outro foco. Por isso que é importante procurarmos na ciência comprovações daquilo que é possível buscar. Claro, e para isso a arqueologia ajuda muito. Eu fiz um vídeo no canal falando sobre arqueologia bíblica. Veja lá. Né? O mais afoito pode perguntar, mas então Deus existe? Né? Se a gente tomar a etimologia da palavra existir, que vem do latim existere, que significa algo que foi extraído de algo, então não podemos dizer que Deus existe, porque ele não foi extraído de algo. Né? Fosse assim, as próximas perguntas seriam, mas então quem criou Deus? De onde ele veio? Né? Quando entendemos que Deus é um ser que é necessário para a existência do universo, então somos obrigados a dizer que sim, Deus existe. Mas temos que dar um sentido de existência diferente, não um sentido etimológico da palavra, um novo sentido. Então talvez seja mais correto dizer que Deus não existe. Deus é. Ele sempre é. Ele não teve princípio, não terá fim. Houve um tempo que não havia tempo e nem espaço. E ele não teve um começo. Ele tem que estar acima do tempo e do espaço. Deus não pode ser um ser que está preso às nossas contingências e limitações. Ou seja, Deus nunca nasceu, ele sempre existiu. Eu sei que esses conceitos são complexos de serem entendidos. Né? Isso é pelo fato de que a nossa mente não compreende totalmente conceitos que estão fora das nossas limitações, como causa e efeito, ou a finitude das coisas, por exemplo. A Bíblia, que é o livro sagrado para bilhões de pessoas, é composta por textos profundos que atravessam séculos, culturas e tradições. Ela não apenas serve como um guia espiritual, mas também como uma fonte de mistérios complexos e enigmáticos que desafiam a compreensão humana até os dias de hoje. Esses mistérios permeiam suas páginas, suscitando debates teológicos e acadêmicos ao longo dos séculos. Desde os primeiros relatos em Gênesis até as profecias do Apocalipse, que aliás fiz também um vídeo sobre o Apocalipse no canal, a Bíblia apresenta questões que provocam reflexões sobre a criação, a natureza divina e o destino da humanidade. Esse vídeo abordará os principais mistérios que encontramos ao longo da Bíblia, oferecendo uma análise detalhada sobre suas implicações teológicas, filosóficas e espirituais. Evidentemente que, por uma questão de tempo, não dá para trazer tudo aqui. Então vamos começar com a criação do mundo. Como e quando aconteceu? O relato, né, como a gente sabe, o relato da criação do mundo está em Gênesis, logo no capítulo 1, versículo 1, é talvez o primeiro grande mistério bíblico. De acordo com o texto, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. No entanto, esse relato provoca muitas perguntas, especialmente quando comparado com a ciência moderna. Os dias da criação foram literais ou são simbólicos? Tem uma palavra hebraica, yom, né, traduzida como dia,
pode ser interpretada de várias maneiras. Alguns acreditam que se refere a dias literais de 24 horas, enquanto outros veem Yom como um período indefinido. A visão de que os dias da criação são períodos longos, possivelmente milhões de anos, tenta reconciliar o relato bíblico com a teoria científica da evolução e a idade da Terra, estimada em cerca de 4 bilhões e meio de anos. Essa questão, evidentemente, gera debates acalorados entre defensores do criacionismo literal e adeptos de uma visão teísta evolucionista. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o mundo é descrito como sem forma e vazio, o que sugere um estado de caos antes do ato criativo de Deus. Esse conceito ecoa em outras tradições antigas do Oriente Próximo, onde o caos primordial é um tema comum. Na Bíblia, o Espírito de Deus paira sobre as águas, que é uma imagem poderosa de controle, sabedoria e soberania divina sobre o caos. Porém, o significado exato desse caos inicial permanece obscuro e alvo de muita especulação teológica. O outro mistério é a história da serpente no jardim do Éden. Quem ou o que era? A história da queda da humanidade no jardim do Éden, contada em Gênesis capítulo 3, apresenta outro grande mistério, a identidade da serpente. Embora a serpente seja amplamente associada a Satanás na tradição cristã, a Bíblia não faz essa conexão explícita no livro de Gênesis. A serpente é vista como a tentadora que engana Eva, levando à desobediência contra Deus. Algumas tradições interpretam a serpente como a personificação de Satanás ou uma manifestação do mal, mas no contexto de Gênesis, a serpente é descrita apenas como uma criatura mais astuta do que os outros animais. E isso acaba levantando a questão, O mal já existia antes da queda? Se sim, qual a sua origem? Eu fiz um vídeo aqui no canal que fala assim, a origem do mal, assista lá. Lá eu detalho bem essa questão. Outro mistério envolvente na narrativa bíblica é o significado do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que exatamente representava esse conhecimento? Alguns acreditam que o fruto simboliza a consciência moral, enquanto outros veem nele uma metáfora para a autonomia humana e o desejo de ser como Deus. Então a desobediência de Adão e Eva introduz a questão do pecado original, um conceito central no cristianismo, mas que continua a gerar debates sobre a natureza e as suas consequências. Outro mistério é a história do dilúvio, a Arca de Noé. Foi um evento global ou local? Então a narrativa do dilúvio, que está em Gênesis capítulo 6, é um dos eventos mais emblemáticos da Bíblia. Então, segundo o relato, Deus decidiu destruir a terra por causa da corrupção humana, preservando apenas Noé, sua família e um casal de cada espécie de animal a bordo de uma arca. Não é um navio, uma arca. Eu fiz um vídeo também sobre Noé aqui no canal. Um dos grandes debates sobre o dilúvio é se ele realmente foi um evento global, como descrito na Bíblia, ou se foi um dilúvio local, que afetou apenas a Mesopotâmia, onde a civilização humana estava concentrada na época. A ausência de evidências geológicas de um dilúvio sugere que a história pode ser uma adaptação de mitos de dilúvios antigos, como o épico de Gilgamesh, que também relata uma inundação catastrófica. Outro aspecto intrigante é a viabilidade da arca. Então, assim, como que Noé poderia abrigar e cuidar de todas as espécies de animais em um único barco? A arca descrita em Gênesis tinha cerca de 137 metros de comprimento, mais ou menos um campo de futebol, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Embora grande, a arca teria sido insuficiente para abrigar todas as espécies de animais que conhecemos hoje. Algumas interpretações sugerem então que Noé levou apenas os tipos principais de animais, dos quais as espécies modernas teriam se diversificado após o dilúvio. Outro mistério que é a Torre de Babel, na origem das línguas. A história da Torre de Babel em Gênesis 11 explica a dispersão da humanidade e a origem das diferentes línguas. Então o povo da época
que falava uma única língua, decidiu construir uma torre que alcançasse os céus. Mas Deus confundiu sua linguagem e os espalhou pela terra. A Torre de Babel é muitas vezes vista como um símbolo da arrogância humana. É uma tentativa de alcançar o divino por meio da ambição e de orgulho. Mas por que Deus se oporia à unidade da humanidade? Alguns teólogos sugerem que o verdadeiro problema era o desejo de poder e controle, em vez de uma simples construção arquitetônica. A diversidade linguística, segundo essa narrativa, não é uma maldição, mas uma expressão da vontade divina. Muitos estudiosos acreditam que a Torre de Babel pode ter sido inspirada pelos zigurates da Mesopotâmia, que eram enormes estruturas em forma de pirâmide que serviam como templos. Embora nenhuma Torre de Babel tenha sido descoberta, escavações revelaram zigurates que se assemelham à descrição bíblica, levantando a possibilidade de que o relato seja baseado em eventos históricos, mas não se sabe. Outro mistério é a história de Jó, que aliás acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, uma história bem interessante, né? Que é a história por que os justos sofrem. Né? O livro de Jó é um dos mais profundos textos filosóficos da Bíblia. Né? Dizem que foi o primeiro livro a ser escrito, antes de Gênesis, na Bíblia. Então ele lida com o problema do sofrimento e da justiça divina. Jó, que era um homem justo e piedoso, ele perde tudo, família, saúde, riqueza, tudo. E levando a questionar por que Deus permite que os justos sofram. Quem é o causador do sofrimento? Né? Deus ou Satanás? No início do livro, Satanás aparece no céu, e no vídeo eu conto essa história toda, sugerindo que Jó só é fiel a Deus porque é abençoado por Deus. Então, Deus permite que Satanás teste Jó, mas não pode matá-lo, né? Mas a decisão final vem de Deus, levantando questões sobre o papel de Deus no sofrimento humano. Por que Deus permite que Satanás inflija dor em Jó? O livro parece sugerir que o sofrimento é um propósito divino, mas não oferece uma resposta clara. A questão levantada no livro na história de Jó, né, por que os justos sofrem, é uma das questões mais antigas e difíceis da teologia. No livro do mal eu trago um pouco eu abordo esse tema. O livro de Jó, assim, a história de Jó não oferece uma solução simples. E Deus, no final, desafia Jó a aceitar que há mistérios além da compreensão humana. Né? E esse mistério continua a desafiar teólogos, filósofos, especialmente quando confrontados com o problema do mal no mundo. Um outro mistério é o pacto abraâmico. Né? O que significa ser o povo escolhido? Em Gênesis capítulo 12, 15 e 17, Deus faz um pacto com Abraão e promete que ele seria o pai de uma grande nação. Né? A ideia de que os descendentes de Abraão, que é o povo de Israel, são um povo escolhido de Deus. É um conceito central na Bíblia, mas levanta muitas perguntas teológicas. Né? Primeiro, por que Deus escolheu Abraão? O texto não explica claramente por que Deus escolheu Abraão entre todos os outros homens da época. Abraão é descrito como fiel, mas a razão específica de sua escolha permanece um mistério. Isso leva à questão do favoritismo divino. Por que Deus escolheria um povo específico para ser o portador de suas promessas? A relação entre Israel e outras nações também é um tema importante. Assim, Deus promete que todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de Abraão. Isso está no capítulo 12 de Gênesis. Mas a forma como isso acontece é complexa e nem sempre clara. Durante a história bíblica, vemos Israel em conflito com outras nações, levando a perguntas sobre a universalidade das promessas divinas e a exclusividade do pacto com Abraão. Outro grande mistério é a morte e ressurreição de Jesus e o significado disso para a humanidade. No Novo Testamento, ele tem como história principal, central, a vida, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E essa história constitui o núcleo da fé cristã. O mistério da encarnação, que é Deus se tornando homem, e da ressurreição, continua sendo um dos maiores mistérios da Bíblia. A morte de Jesus na cruz é vista pelos cristãos como um sacrifício supremo, mas levanta a questão de como que o Deus eterno pode experimentar a morte.
A doutrina da Trindade, que afirma que Deus é um em três pessoas, e eu também falo eu fiz um vídeo sobre a Trindade aqui no canal, Pai, Filho e Espírito Santo, oferece uma explicação, mas o mistério de como Jesus pode ser totalmente Deus e totalmente homem ao mesmo tempo, permanece um mistério profundo. E também tem a questão da ressurreição, né? A ressurreição de Jesus é central para a fé cristã. Por quê? É vista como uma vitória sobre a morte e o pecado. Porém, o que exatamente acontece na ressurreição? Então, o corpo ressuscitado de Jesus tem propriedades misteriosas, como a capacidade de atravessar paredes, aparecer e desaparecer. Né? Isso sugere que a ressurreição envolve mais do que uma simples restauração à vida física. Acredita-se que, ao ressuscitar Jesus dos mortos, Deus demonstrou sua soberania sobre a morte e seu plano de salvação para a humanidade. Porém, as implicações e o entendimento dessa ressurreição são vastos e multifacetados, né? O que gera debates tanto entre teólogos quanto entre filósofos e estudiosos da Bíblia. Um dos aspectos mais intrigantes da ressurreição de Jesus é a natureza de seu corpo ressuscitado. Por quê? Porque no relato dos evangelhos, após a ressurreição, Jesus aparece fisicamente para os discípulos, né? Tanto é que Tomé fala, só acreditam vendo. Aí ele apareceu lá e tal. E Jesus fala para ele, benditos os que acreditaram sem precisar ver. Né? No relato dos evangelhos, após a sua ressurreição, Jesus aparece fisicamente para os discípulos, né, como eu falei, e há várias interações que indicam que seu corpo ressuscitado era tangível e físico. Né? Então, o apóstolo Tomé toca as feridas de Jesus, está no livro de João, no capítulo 20, demonstrando que Jesus tinha um corpo com marcas de sua crucificação. Jesus come com os discípulos após a ressurreição, isso está no livro de Lucas, capítulo 24, sugerindo que ele possui um corpo físico. Contudo, o corpo ressuscitado de Jesus também parece possuir qualidades sobrenaturais. Por exemplo, Jesus aparece e desaparece repentinamente, em alguns relatos, como no livro de Lucas, no capítulo 24, indicando que o corpo ressuscitado não está limitado pelas leis físicas normais. Ele entra em salas trancadas, sem abrir portas. Isso está no relato do livro de João, capítulo 20, o que sugere uma mudança na natureza do corpo físico. Então, esse paradoxo, essas questões levantam, né, dúvidas. Né? O corpo ressuscitado de Jesus era o mesmo corpo físico que havia sido crucificado? Ou foi transformado em algo novo? E se sim, o que é esse algo novo? Essa mistura de características físicas e espirituais aponta para a ideia de que a ressurreição envolve um novo tipo de existência, né? Um corpo, glorificado, e transcende as limitações da carne, mas mantém a sua identidade. A teologia cristã vê a ressurreição de Jesus como a vitória final sobre o pecado e a morte. O apóstolo Paulo de Tarso, que eu já fiz um vídeo aqui também no canal, em suas cartas, especialmente em 1 Coríntios, capítulo 15, ele explica que a ressurreição é a chave para a fé cristã. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil, e também é inútil a fé que vocês têm. O Paulo ele ensina que a ressurreição de Cristo é o primeiro passo para a futura ressurreição de todos os crentes. A morte que entrou no mundo por meio do pecado de Adão foi derrotada por meio da ressurreição de Jesus. Então você tem dois homens principais na história bíblica. A queda da humanidade pelo pecado de Adão e a salvação da humanidade pela ressurreição de Jesus. Esse evento é visto como a inauguração de uma nova era, na qual os crentes também participarão da ressurreição e da vida eterna. Mas o que exatamente significa vitória sobre a morte? Que mistério é esse? A ressurreição sugere que a morte não é o fim último da existência humana. Em vez disso, há promessa de uma vida futura, transformada e eterna. E isso acaba provocando debate sobre o que acontece após a morte, para aqueles que acreditam, evidentemente. Né?
A ressurreição de Jesus fornece uma antecipação do que aguarda os fiéis, mas a natureza exata dessa vida futura ainda continua sendo um mistério. O conceito de corpo glorificado é essencial para entender a ressurreição. Segundo o apóstolo Paulo, assim como Jesus foi ressuscitado em um corpo glorioso, os crentes também serão transformados em corpos imortais e incorruptíveis. Diz Paulo, o corpo que é semeado é perecível, mas ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória, é semeado em fraqueza, ressuscita em poder. Isso está no 1 Coríntios, capítulo 15. Essa transformação é central para a doutrina cristã da nova criação. A ressurreição de Jesus, então, é vista como o início de uma nova era, na qual Deus renovará toda a criação, restaurando o mundo ao seu estado original de perfeição, como no Éden. Os crentes ressuscitados participarão dessa nova criação em corpos que não estão sujeitos ao sofrimento, ao pecado ou à morte. Então, além da ressurreição de Jesus, o Novo Testamento afirma que todos os crentes também ressuscitarão no fim dos tempos. Isto é conhecido como ressurreição geral, um tema discutido em várias passagens da Bíblia, incluindo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e também no Apocalipse de João. Entretanto, a natureza dessa ressurreição corporal continua a ser uma questão enigmática. Como será o corpo daqueles que ressuscitam? A igreja ensina que será um corpo glorificado, como o de Jesus, mas detalhes específicos permanecem indefinidos. Então, por exemplo, será que os indivíduos ressuscitarão na mesma idade em que morreram? E como Deus reconstrói corpos que foram destruídos ou perdidos ao longo do tempo? É claro que a Bíblia não traz isso porque não é o foco dela. A crença na ressurreição não começou com o cristianismo. Muitos judeus da época de Jesus, particularmente os fariseus, acreditavam em uma ressurreição corporal no fim dos tempos. A ressurreição de Jesus, portanto, não foi completamente fora das expectativas para alguns contemporâneos. No entanto, a crença de que o Messias ressuscitaria antes do fim dos tempos foi uma ideia nova. No Antigo Testamento, a ideia de ressurreição corporal é sugerida em textos como Daniel, capítulo 12, que fala da ressurreição de alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Contudo, a compreensão detalhada de como isso se daria fica vaga. Então, Jesus, ao ressuscitar, redefine essa expectativa, mostrando que a ressurreição não era apenas um evento futuro e distante, mas algo que já havia começado. Então, sua ressurreição foi um prenúncio da restauração futura, mas também um sinal do início do reino de Deus na Terra. Então, os relatos da ressurreição de Jesus variam ligeiramente nos 4 evangelhos, mas todos concordam em alguns pontos centrais. Primeiro, o túmulo estava vazio. 2, as aparições de Jesus não só aos discípulos, mas mais de 400 pessoas viram. A transformação dos discípulos, que de medrosos e desanimados, se tornaram pregadores destemidos da mensagem de Cristo ressuscitado. A questão do túmulo vazio é um dos maiores mistérios em termos históricos. Não há evidência física direta da ressurreição, e assim muitos céticos questionam a autenticidade do evento. No entanto, a experiência transformadora dos primeiros cristãos, que arriscaram suas vidas para pregar a ressurreição, é vista por muitos como um forte testemunho da realidade desse evento. Pensa bem, ninguém colocaria sua vida, arriscaria sua vida por uma mentira, tá certo? A ressurreição de Jesus é o coração do cristianismo. Sem ela, a fé cristã perderia seu fundamento essencial. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, declara que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda estáis nos vossos pecados. Então, a ressurreição confirma a identidade divina de Jesus, valida seus ensinamentos e dá esperança à humanidade de que a vida eterna é possível. Assim, o mistério da ressurreição não é apenas uma questão de o que aconteceu na manhã da Páscoa, mas também do que isso significa para o destino de toda a criação
e para o relacionamento entre Deus e a humanidade. Então, a ressurreição de Jesus é um mistério que transcende o entendimento humano pleno. Ela representa não apenas um milagre histórico, mas também um evento teológico e espiritual profundo, que aponta para a renovação da criação e a esperança de vida eterna. Para os cristãos, esse mistério é um convite à fé, uma afirmação de que, apesar das limitações da compreensão humana, Deus tem o poder de transformar e redimir todas as coisas. Enfim, os mistérios da Bíblia não são problemas a serem resolvidos, mas convites à fé e à reflexão. Eles nos desafiam a explorar as profundezas da revelação divina e a reconhecer que há realidades além da nossa compreensão. Então, ao engajar com esses mistérios, somos convidados a uma jornada espiritual que nos aproxima de Deus e nos faz reconhecer nossa própria limitação diante do infinito. Porque pensa bem, eu não gostaria de ter um Deus que eu compreendesse. Um Deus que eu compreenda, na verdade, é uma criação humana. O Deus, para mim, é um Deus que eu não compreendo totalmente. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.